Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana. Voltando aqui com as leituras oraculares, dessa vez com uma leitura de inverno, né, para esse período aí de junho até setembro de 2023, para vocês do signo cigano de Capela, correspondente a Peixes, começando aqui pelo campo material, através do baralho cigano. Então, como que vai estar aí o campo material para a Capela correspondente a Peixes nesse período de inverno de 2023, envolvendo finanças, conquistas materiais, dinheiro, finanças, dinheiro, compras, vendas, casa, carreira, trabalho, enfim, tudo que envolve aí o campo material para esse período. Muito bem. Olha, alguns aí podem estar passando por algum período de dificuldade, ou com dificuldade de dar prosseguimento a alguma coisa, enfim, qualquer tipo de dificuldade, ou passando por aborrecimentos, né? Aborrecimentos, decepções, tristezas aí no campo material, de repente algum negócio que não foi para frente, alguma coisa que assim não saiu conforme você planejou, ou uma promessa de um emprego que não se concretizou, enfim, algumas coisas aí que estão te aborrecendo, estão te deixando meio para baixo, né? Ou até mesmo meio confusas, né? Também. Mas assim, é um estado mental perante algumas situações que foram acontecendo ou que podem vir a acontecer nesse período. Mas assim, são questões superáveis, né? Uma questão, assim, as nuvens também falam que é uma questão de tempo, né? Uma fase, né? Aí a gente começa o seu jogo com a carta dos trevos, que também fala de obstáculos, de dificuldades, né? Então aí realmente algumas pessoas, alguns de vocês, como é uma leitura geral, nem sempre vai pegar todos os detalhes para todo mundo, mas para algumas pessoas vai estar remetendo aí a pequenas dificuldades, pequenos obstáculos, né? Então, de repente, coisas que atrasam alguns processos, né? Porém, são questões, assim, que você consegue se desvencilhar. Então, assim, surgiu um obstáculo, tipo assim, não encare isso como o fim do mundo, né? Ou não faça tempestade no copo d'água. Né? Por mais que às vezes parece que é muito grande e tal, né? Às vezes não é tão grande assim, às vezes a sua força é maior. Né? Que é o que a gente vê aqui em seguida, a carta do homem, seguida da carta da árvore, né? Falando aí de progressos, de crescimento, né? Especialmente com racionalidade, né? Com praticidade. Então, quanto mais práticas e racionais vocês forem, mais fácil vai ficar de solucionar algumas dificuldades e ver, né, algum progresso. Inclusive, algumas questões, algumas situações aí no seu campo material necessitam de cortes, né? Necessitam de encerramentos, de finalizações, ou pode ser que você esteja com dificuldade de desapegar de alguma coisa e venha um fator externo e tire aquilo do seu caminho, né? E aí você pode ficar se sentindo confusa, triste, porque, ai, nossa, mas eu perdi aquele
aquele objeto, ou então eu perdi aquele negócio, não sei o que, mas às vezes foi um livramento, né? Às vezes era alguma coisa que você tinha uma certa dificuldade de se desapegar, né? Mas para que você chegue num outro nível, num outro patamar, aquilo precisou ser retirado do seu caminho. Então não se entregue a frustrações, né, se algo não funcionar da maneira que você imaginou, da maneira que você planejou, né? Aqui no jogo mostra que assim, você tem feito a sua parte, você tem agido como as situações pedem, mas algumas coisas, né, ainda podem surgir como obstáculo, como dificuldade, ou mesmo você ter que identificar que às vezes alguma coisa que você achava que estava te gerando um benefício, na verdade está atrapalhando, né? Então isso inclui inclusive, nossa, estou redundante hoje, pode envolver também, por exemplo, gastos desnecessários ou excessivos, ou coisas que você de repente adquiriu, que você pensa que aquilo está agregando na sua vida material, mas na verdade não está, na verdade está impactando de outra coisa melhor, né? Chegar, enfim. Então, assim, meio que dá uma analisada aí, né? Usa o seu poder racional aqui para identificar e sanar, né, essas dificuldades, solucionar essas questões, porque realmente tem coisas novas aqui para você chegando, né? Então, novos empreendimentos, novas oportunidades, pode ser uma nova carreira, né? Assim, tudo que tiver relacionado ao novo, né? A novos inícios, né? A começar do zero, a aprender também, né? Então, de repente, aprender um ofício novo ou se aperfeiçoar, né, na sua área, né? Gerando aqui uma abundância, né? Uma prosperidade material. Então, depois desse corte, em seguida do corte já vem essa abundância, já vem essa riqueza, essa prosperidade, né? Os tesouros, né? A fartura, o sustento, né? Tudo que a carta dos peixes representa aqui no baralho cigano, né? Opa, até caiu. Então, assim, é como se dependesse de destravar esses pequenos obstáculos, deixar a frustração de lado, limpar o que tem que limpar, né? Eliminar aquilo que estiver atrapalhando, para que essa prosperidade chegue. E essa prosperidade vem com uma energia do novo, né? Que é a carta da criança, vem com a energia da novidade, do recomeço, do início, né? Que o baralho pede para que você confie também na sua intuição, na sua sensibilidade, que vai te conduzir ao sucesso, né? Ao sucesso, à sabedoria, a um renascimento. Existe um renascimento aqui para vocês nesse campo material, né? Então, assim, muitas pessoas podem estar passando por alguma transição de carreira ou mudando mesmo a forma de lidar com a vida material, a forma de lidar com o dinheiro, a forma de lidar com o trabalho, né? Tem um processo de renovação e ao mesmo tempo de crescimento, de amadurecimento aqui, né? Então, assim, assim, a sua leitura está falando de aspectos bem gerais do campo material, né? Então, assim, não tem uma coisa assim bem específica, tipo assim, é a carreira, é o lugar que você vive, é o dinheiro, tá? Pode ser até o conjunto de todas essas coisas, né? Então, assim, é uma energia geral que pode se manifestar em relação a onde você vive, pode se manifestar em relação ao seu trabalho, pode se manifestar em relação a algum tipo de negócio, pode se manifestar em relação à carreira profissional, né?
enfim. Então, assim, tá bem generalizado, mas eu acredito que conforme você for pegando essa leitura, for também observando, né, esses detalhes ao longo desses 3 meses, você vai identificando aí quais são, né, essas manifestações, essas situações. Então, fechando aqui o campo material e abrindo aqui com o tarô de Osho o campo emocional e mental, né? Então, quais os direcionamentos relacionados ao campo mental e emocional para esse período de inverno, os próximos 3 meses, aí, de junho a setembro de 2023. Energia geral para esse campo. 4 de paus, a participação. Então, eu vejo aqui que nesse campo mental emocional tem talvez até a colaboração de outras pessoas, né? Para te auxiliar em algumas questões emocionais ou algumas questões psicológicas aí, enfim, ou alguma coisa que você precise lidar nesse período, né? Então eu vejo aqui um apoio, né? Você se apoiando em alguém, se apoiando pode ser em um grupo ou numa pessoa específica, mas especialmente energia de grupo aqui, né? Então, de repente, você fazendo parte de algum grupo relacionado a algum tema, né, de autoconhecimento ou de curas emocionais, né? Enfim, né? Então, assim, isso vai te fortalecer e te favorecer, né? Então, se você estiver enfrentando alguma questão aí, ou estiver sentindo mesmo a necessidade de ter essa troca, né? Isso vai dar uma energia muito favorável, né? Que você participe de grupos, de modo que a energia de cada um, né, gera uma nova força, né? Movimenta, né, a energia dos demais. Então, cada um coloca um pouco de si ali e gera uma força coletiva de modo que todos se beneficiam, né? De forma geral aqui, tá falando sobre um período de regeneração, né, emocional. Então pode ser que alguns aí tenham passado ou venham a se deparar com alguma questão do passado, com alguma coisa que ficou difícil de dissolver, difícil de soltar, difícil de desapegar, ou que alguma memória que foi muito intensa, né, alguma situação que foi muito intensa, assim, que, né, ficou meio pairando ali na sua mente, nas suas emoções, né, mas que esse período vai ser um período de buscar uma leveza, né, buscar uma simplicidade, uma serenidade, né, no caminho dessa cura do coração, né? Porque a gente tem aqui o As de Copas, indo com a correnteza, o Cavaleiro de Paus, que é a intensidade, o Rei de Copas, que é a cura, o 2 de Ouros, que é o momento a momento, o 8 de Ouros, que é a simplicidade,
E por fim, o 5 de copas, que é o apego ao passado, né? Então, eu vejo que essas cartas se relacionam nesse sentido, né? De coisas que você precisou enfrentar, o que você vai fazer esse mergulho nesse período de inverno, de se libertar mesmo desses apegos, dessas coisas que estão muito aqui tomando espaço da sua mente, tomando espaço das suas emoções, demandando energia psíquica, né? E gerando alguns conflitos internos aí de forma intensa, né? Então tende a se intensificar. Se você não tirar um momento, né? Aproveitar esse momento para se resolver dentro dessas questões, né, a coisa tende a se intensificar, tende a se aglomerar dentro de você. Você vê que tem várias coisas aglomeradas na cabeça dessa figura humana aqui, né? Então, assim, as coisas tendem a se intensificar conforme, né, vão sendo deixadas de lado. Então, é importante que você aproveite, né, esse período para fazer uma revisão emocional, né, uma revisão mental, né, assim, como andam os seus pensamentos, como andam as suas emoções, como andam as suas crenças sobre a vida e sobre você mesmo, sobre você mesma, né? E aí, né, assim, entrando mais nessa sintonia aqui, né, o conselho das cartas aqui, né, o momento a momento, indo com a correnteza, então é um passinho de cada vez, com simplicidade, né, então assim, simplificar as coisas, né, dentro de você. Então, trazer para você uma mensagem de que nem tudo é tão complicado, ou de que não precisa ser complicado, né, as coisas são complexas, mas não precisam ser complicadas, né, pode ser mais simples. Então, como que você chega nesse simples? É indo com a correnteza e vivendo momento a momento, né? Um passinho de cada vez, né? Com a aceitação daquilo que da forma como as coisas se apresentam, né? Gerando assim, aí todo esse movimento, né? Em direção à simplicidade, gerando a cura emocional. Então, assim, é um processo que leva esse tempo, né, é lento. Então, assim, paciência com você mesmo, né? Simplificar as coisas, não precisa ser tão complicado. Independente daquilo que você estiver passando internamente, né? Aqui a gente está falando do interno, né? Porque muitas vezes tem pessoas que passam situações, às vezes, terríveis, né, externamente é terrível, mas a pessoa consegue gerenciar emocionalmente de uma forma mais simples, mais leve e tal. E outras vezes a gente passa por situações, às vezes até corriqueiras ou não tão assim, não tão perturbadoras assim, mas a gente mais toca em algum lugar da gente que a gente fica, né? Aí parece que a gente está fazendo tempestade em um copo d'água, mas é porque aquilo tocou num lugar muito profundo, né? Então, assim, aqui a gente está vendo o reflexo emocional interno, né? Independente do que aconteceu do lado de fora, independente do que veio de fora, né? Independente dos outros, independente de circunstâncias externas, a gente está falando sobre o estado interior, né? Então, perante esse estado interior, é isso, buscar passo a passo, momento a momento, um dia de cada vez, aquela coisa do viver um dia de cada vez mesmo, né? E limpando aqui essa mente, limpando esse coração, né? E para muitos aí vai ser bem favorável fazer isso em conjunto, né? Então, participar de rodas de terapia, rodas de conversa,
enfim, grupos específicos, dependendo da questão que você estiver emocional que você estiver enfrentando, de repente você até encontra hoje, né, grupos específicos para aquela questão, né? Enfim, por exemplo, vamos supor que um caso, assim, uma situação mais pesada, mas serve de exemplo. Por exemplo, se é uma mulher sofreu violência doméstica, né? Hoje em dia tem grupos, né? Tem lugar, tem espaços de acolhimento coletivo, né? Que você pode se dirigir para junto com outras pessoas que passaram pela mesma coisa, né? Tem ali rodas, né? Encontros, né? Que te ajudem. Ou então às vezes nem precisa ser uma coisa tão traumática, às vezes é só uma questão de mudança de alguma mudança na vida mesmo, né? Por exemplo, às vezes você está gestando, está numa gestação, e aí de repente na sua cidade tem lá, pela assistência social ou por outro meio, enfim, o grupo das gestantes, e você participa e tem um suporte, né, desse coletivo para essa nova fase, né? Ou você está enfrentando algum tipo de vício, né? Então você frequenta lá grupo antitabagismo, enfim, de forma geral aqui, né, assim, pode ser qualquer coisa, né? Mas dizendo aqui para vocês que esse trabalho em conjunto, né, participar de um coletivo que esteja relacionado com isso que você esteja passando, né, pode ser muito bom, muito benéfico e até facilitar mesmo, né, o seu processo interno de cura interior, né? Então, fica aí, né, a dica, a mensagem, direcionamento para vocês de capela correspondente a peixes. Indo agora, né, fechando essa parte e abrindo aqui a mensagem final, conselho da espiritualidade, mensagens, direcionamentos dos mentores, dos guias, né, para vocês nesses próximos 3 meses. Quais as mensagens no campo espiritual? Período de inverno. Energia geral aqui, virtudes e sabedoria, né, iluminando o seu jogo, né? Então, assim, é um período onde você, mais do que nunca, deve buscar boas referências, boas fontes, né, de inspiração, pessoas, músicas, leituras, páginas, vídeos que te inspirem, né, nesse caminho de sabedoria, das virtudes, né, assim, sabe, aquelas coisas de ser alguém melhor, autoconhecimento, assim, despertar o melhor de você, sabe, bem nesse sentido, assim, certo? Aqui, começando a leitura, a gente tem passado, amor perdido, né? Então pode ser que para alguns, né, se preparem aí para ter algum tipo de encontro, né, com alguém que não faz mais parte da sua vida hoje, né? Mas é alguma coisa, veja aqui, uma coisa benéfica, né? A carta da boa sorte confirma. Então, assim, confirma, né, que tem alguma coisa do seu passado que retorna, assim, pode ser alguém no sentido de relacionamento, mas pode ser também uma oportunidade ou
alguma coisa, uma amizade, enfim, qualquer coisa do passado que permeia uma memória que te traz alguma coisa que você precisa trabalhar emocionalmente, por exemplo, né? Então, assim, coisas, pessoas ou situações, né, do passado que podem ressurgir aí para que para que você, enfim, tem uma coisa assim de ter algum propósito, né, nesse encontro, até porque nada é por acaso. Mas engraçado, aqui a gente tem, pode ser que alguns tenham um reencontro por questão de um rompimento que existiu por interferência magística. Porque a gente tem aqui embaixo, é muito específico isso aqui, aqui vai ser para algumas pessoas, tá? Não é para todos. Saiu bem na sequência, né? A separação, magia, feitiço e o grande amor. Então, para algumas pessoas, esse amor perdido pode ter sido alguém que foi retirado da sua vida por intervenção magística, tá? Então, de repente, você tinha lá um casamento, um relacionamento, uma união que estava estável, estava lindo, maravilhoso, e aí um dos dois recebeu carga espiritual e começou a acontecer coisas estranhas, o relacionamento foi cortado, né? Então pode ser que esse retorno do amor passado, para alguns, seja realmente um retorno daquilo que foi afastado de forma errônea, né? Assim, de uma forma brusca, de uma forma, assim, por uma interferência externa, né? Ou mesmo se foi você, assim, que não é legal, sabe? Tentar dar muita... Olha, se vocês tivessem noção do quanto que esse tipo de magia prejudica a vida das pessoas, né? Assim, de amarração, para separar casal. Assim. Gente, é uma perda de tempo e é uma geração de karma negativo horrorosa. Então, assim, não façam isso. É muito ruim, sabe? E não atrapalha só a vida do outro, atrapalha a vida de quem faz também. De quem faz e de quem pede, de quem manda fazer. Né? Mas assim, só um toque, né? Aproveitando a mensagem aqui. Mas para alguns houve mesmo algum tipo de interferência e a espiritualidade está dizendo, olha, vai ser restituído. É o que eu vejo aqui, porque em seguida a gente tem boas notícias, que é representado por um buquê de rosas, o aliado e o casamento de novo, né? Apesar que a outra carta era o grande amor, mas, né, enfim, tá no mesmo sentido aqui, né? Então é meio que a espiritualidade devolvendo para vocês algo que foi retirado por interferência externa, né? Assim, para muitos vai ser energia de casal mesmo, um grande amor, alguém que, né, um relacionamento, alguma coisa, mas pode ser qualquer outra coisa que foi muito importante na sua vida, que foi retirado de uma forma, né, por assim, tipo de interferência, assim, né? Então aí o que a espiritualidade pede também é que vocês sintonizem, né, com a sua proteção espiritual, sintonizem com a sua egrégora espiritual. Então, dependendo dentro do que você acredita, você ter essa sintonização, às vezes até de forma ritualística também, né? Então, de repente, para alguns pode ser necessário se dirigir a uma casa espiritual e pedir uma orientação específica, né? Para detectar, né, como que está a energia e tudo mais, e fazer algum tipo de limpeza, um descarrego,
alguma ritualística referente à proteção, né? E principalmente reconectar com isso aqui, né? As virtudes, a sabedoria, energias mais elevadas, pensamentos mais elevados. Então, assim, a coisa do elevar o espírito mesmo, né? Então, é elevar a sua energia de dentro para fora. Não adianta só acender velhinha, fazer ritual disso, daquilo, ou fazer oração e tal, e não tiver essa lapidação interna, tá? Até porque também nenhuma magia, nenhum feitiço, nada, vai pegar na gente se não tiver um pontinho de aderência, né? Então, muitas vezes a gente acaba levando no couro, vamos dizer assim, porque a gente não estava atento, né, à nossa conduta, ou como que a gente estava levando algumas coisas, e aí algumas coisas acabam, né, passando, acontecendo com a gente para a gente acordar, né? Pra gente acordar, e às vezes até acordar no sentido assim, nossa, eu tô abrindo demais a minha vida para pessoas que não querem o meu bem de verdade, que são falsas, ou eu tô desconectada da minha egrégora de proteção, ou, sei lá, tô desconectada da minha verdade de alma, eu tô vivendo para agradar os outros, e aí, assim, se eu tô desconectada da minha verdade de alma, qualquer coisa me pega, porque é a nossa alma que dá a força principal, né, pra gente receber as bênçãos, pra gente ser protegido, para ir para tudo mais de bom, né? Para manifestar o plano divino na nossa vida. Então, se a gente está desconectado com a nossa verdade de alma, a gente está vivendo para agradar os outros, vivendo, eu casei porque minha família quis, eu fiz determinada faculdade porque era o sonho dos meus pais. Eu parei de trabalhar porque meu marido, parei de trabalhar naquele lugar X porque meu marido não gente, então assim, você não pode, sabe? Se deixar nesse ponto. Então, se aí vem uma energia externa para te prejudicar, pega mesmo, né? Porque é uma forma de deixar a porta aberta, né? Então, assim, se atentem principalmente como a virtude e sabedoria está no fundo do deck, né? Está na energia geral do jogo, né? Ela está na energia de fundo, né? O pano de fundo de toda a situação. Então, assim, espiritualidade dizendo para vocês, foquem principalmente nesse trabalho, nessa lapidação interior, nessa lapidação espiritual, na sua sintonia com o Criador, na sua sintonia com a divindade, né? Enfim, que aí você vai ter a oportunidade de ter a restituição daquilo que foi tirado de você de forma, né, errônea, né? E se você se identifica com isso, assim, não deixe de buscar uma orientação espiritual, né, com alguém realmente sério, né? Se você chega num lugar e a pessoa fala assim, você quer fazer uma ação aqui que não sei o que, cai fora. Se você chega num lugar, então, mas fulano, vamos devolver, cai fora. Então, o que é o ideal? É você vai te limpar, é uma coisa que você busque, que te ajude a descarregar essa energia que pode ainda estar rondando você, para reconectar você com essas energias mais elevadas, com a sua egrégora de luz, né? Para que então essa restituição que está no seu caminho chegue, tá certo? Então, assim, é um recado muito específico aqui, né? Pode ser que para algumas pessoas não tenha ressonância nenhuma, né? Mas é aquilo, né? Leitura geral a gente filtra, né? Aproveita aquilo que se sintoniza com a gente, que se encaixa no nosso momento,
na nossa vida e o resto era para outra pessoa, né? Mas só para vocês entenderem como que funciona essas leituras gerais, assim, né? Enfim, o recado é esse que tinha para ser passado. Para algumas pessoas precisava realmente receber esse recado, né? Porque a gente sabe que esse tipo de situação causa muito desespero, causa muito desamparo, causa muita perturbação, né? E muitas vezes não atrapalha só a questão afetiva da pessoa, às vezes atrapalha tudo, né? Então, assim, fica, né, o direcionamento para que você busque, né, essa elevação espiritual, porque a espiritualidade está dando a oportunidade de limpar e transmutar essa situação, tá ok? Então, bom período de inverno para vocês, até o próximo vídeo.